Boa noite a todos que estão online, os presentes. Estamos aqui muito orgulhosos de recebê-los na Beckman, na nossa casa aqui, para quem está presente e para quem está nos visitando online. Vamos dar início à primeira aula e ao novo ciclo de aulas do Clube de Expertos de 2024. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E eu passo para a Carol. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente no escritório. Boa noite, pessoal que está em casa. Então, sejam bem-vindos à primeira edição do Clube de Expertos 2024. Para quem não me conhece, eu sou Carolina, sou especialista de marketing da microbiologia. E eu queria só lembrá-los... Foi na tela de... Peraí, gente. Gostaria só de lembrá-los, como sempre, a gente começa as aulas falando um pouquinho do que a gente vai ter dentro do ano. Então, para 2024, as aulas não serão mais mensais, e sim trimestrais. Nós mudamos. Então, quem fez as aulas do ano passado sabe que os conteúdos eram de microbiologia básica. Para este ano, teremos aulas de microbiologia do nível intermediário, ok? E para 2025, já estamos prevendo um microbiologia nível hard, Como a gente até brincou com o pessoal aqui durante o dia, vai ser um nível bem mais pesado de microbiologia. Esse ano serão 5 aulas híbridas em português, 5 aulas híbridas em espanhol. Nem sempre com o mesmo conteúdo, assim como aconteceu ano passado. Vocês podem se inscrever em uma ou outra. Porém, para ter o certificado, vocês têm que se inscrever nas mesmas aulas do mesmo idioma. Então, assistindo 70% das aulas do mesmo idioma, no final do ciclo de aulas, nós vamos emitir um certificado para vocês. Um certificado de participação de atualizações de microbiologia, nível intermediário. Tá bom, pessoal? Então, logo, logo vocês vão receber todo o cronograma, vou compartilhar com vocês por e-mail, vamos colocar nas nossas redes sociais também, quem não segue a gente no LinkedIn, no YouTube, siga as empresas aí no LinkedIn, no YouTube. E só, voltando aqui, só para uma coisa que eu esqueci de falar, muito importante, perdoem, meus nossos convidados aqui, é que essa primeira edição, ela começa super especial com a participação de 2 empresas parceiras da Beckman Coulter, que é a Provac do Brasil e a Brookfield. Tá? Então, são as 2 empresas que estão parceiras, então nós vamos falar hoje dessa aula para vocês, que foi feita aí a 6 mãos, A Brookfield, Beckman e Provac, justamente para trazer um conteúdo para vocês de relevância que possa ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Bom, a próxima aula, já falando da próxima, Nem terminamos de hoje, mas já deixando o gostinho para vocês, vai ser sobre os desafios da detecção de carbapenemase. Vai ser uma aula que vai ser feita em maio, a gente não tem a data específica ainda, mas logo, logo a gente compartilha isso com vocês, e vai ser uma parceria com a Cepheid, tá? Nós vamos fazer parceria da Beckman com a Cepheid, justamente por eles terem, equipamento que faz detecção de resistência, a gente vai estar fazendo junto com vocês aí, tá bom? Então, sem mais delongas, Então, hoje gostaria de apresentar para vocês a nossa palestrante, a doutora Celi Barreto. Ela trabalha na Provac, vocês sabem, também na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo. E ela está trazendo para vocês um tema de desafios de identificação de bactérias anaeróbias. Ok? Então, assim, gostaria muito que vocês prestassem muita atenção nessa aula, muito importante. Assim, é um tesouro ter a doutora Celi aqui, E só fazendo um parênteses para vocês, inclusive, quando eu era de bancada, eu tinha muitos problemas com anaeróbios e a Fátima, que da Provac trouxe para a gente a Celi. E a Celi deu uma aula para a gente, melhorou bastante a nossa rotina de quando eu estava na bancada com a questão de anaerobiose, tá bom? Então, deixo agora vocês com a doutora Celi. E só aproveitando mais uma coisa para lembrar que todas as perguntas, mesmo que vocês tenham durante a apresentação, podem colocar no chat, tá bom? Coloca no chat, no final nós vamos abrir as perguntas para fazer tanto para a Celi quanto para a Luciana, que eu sei que vai ter dúvidas também de auditório, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A Luciana da Brookfield está aqui também para tirar essas dúvidas de vocês. Então, já vai pensando nas perguntas, coloca no chat, no final a gente vai tirar a dúvida com vocês, tá bom? E a segunda coisa, todas as aulas ficam gravadas nesse mesmo link que vocês entraram. Então, vocês podem entrar e assistir as aulas quantas vezes quiserem até o final do Clube de Expertos, que é quando eu encerro para emitir os certificados, tá bom? Muito obrigada a presença de todo mundo que está aqui no escritório. Hoje estou com o escritório cheio, depois eu mostro o pessoal que está aqui para vocês. Muito obrigada, pessoal que está aqui, pessoal que está online, boa noite para todo mundo, buenas noches para alguns clientes de outros países que não são do Brasil, que estão de Peru, que já mirei acá, Colômbia, muitas graças por sua participação também, somos internacionais por Celi. Então, muito obrigada a todos, e, por favor, Celi.
Oi, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e dizer que é um prazer estar entre amigos e colegas que gostam também de microbiologia. Então, dando início à nossa aula, a intenção dessa aula, gente, é a gente conversar um pouco sobre a importância dos anaeróbios na prática clínica, como nós devemos fazer esse diagnóstico baseado na coleta de amostras que são aceitáveis e adequadas, e depois realizar o teste de sensibilidade. Quando houver dúvidas no final da aula, elas serão esclarecidas. Onde que é? Para frente ou para frente? Não, para vermelhinho. Então, dando início à nossa aula, a gente vai começar com a classificação e características gerais das bactérias anaeróbias. Eu acho que todo mundo já estudou, ouviu essa imagem, onde a gente fala... Acho que não está funcionando. Sim, parece. Vai, vermelhinho. Ah, na televisão não vai, desculpa. Nós não vai aparecer, não vai. Ela é de Não, tá bom. Então, essa é uma figura clássica na área de microbiologia. E o que a gente consegue tirar dessa informação? Como que as bactérias usam, através do metabolismo do oxigênio para a produção da energia, e como elas crescem ou não na presença ou ausência dos anaeróbios. Então, aqui a gente tem as bactérias aeróbias, que elas precisam do oxigênio, as bactérias anaeróbias que crescem na ausência do oxigênio, as bactérias que são facultativas, as microaerófilas que precisam de uma tensão um pouquinho menor de oxigênio, e as aerotolerantes. Em geral, as bactérias anaeróbias, elas têm sensibilidade ao oxigênio, e isso já começa a ser uma dificuldade no laboratório. Se a gente não estiver preparado para fazer esse diagnóstico, a gente não vai conseguir realizar. Então, já é uma característica importante delas. Com relação à importância clínica, nessa imagem a gente consegue ver que as bactérias anaeróbias fazem parte da nossa microbiota. E elas estão basicamente concentradas na nossa pele e nas nossas mucosas. E quando eu tenho uma quebra da barreira mucosa cutânea, essas bactérias elas começam a penetrar nos tecidos estéreis e causar infecção. Aqui começa uma das nossas primeiras dificuldades. Quando eu vou saber se essa bactéria ela é microbiota ou se ela está causando infecção? Mais para frente a gente vai esclarecer essa dúvida. Também eu trouxe esse slide para a gente ver quais são os principais locais que a gente tem infecção dos micro-organismos anaeróbios. E a gente começa a ver o quê? Que essas bactérias elas podem causar infecção em qualquer parte do corpo da gente. E aqui eu destaquei algum percentual onde esse grupo tem maior prevalência, variando de 100% até mais ou menos 10%. Qual é a intenção desse slide? A gente mostrar que laboratórios que já realizam a pesquisa de anaeróbio, se vocês estão tendo baixa incidência, por exemplo, quando a gente está falando de uma infecção intraabdominal, basicamente abscessos, que é o que a gente usa bastante, e eu não estou isolando anaeróbio, isso é um alerta, porque alguma coisa na rotina da gente precisa ser alterada. Outra coisa também que serve esse slide, a partir do momento que vocês de fato incorporarem essa rotina, também segue como um guia do que a gente está ou não fazendo adequadamente nessa rotina. E, basicamente, as secreções são abscessos. Também quero... Também quero salientar que nas últimas 2 décadas, talvez eu esteja exagerando um pouco, por volta de 15 anos atrás, as infecções relacionadas a dispositivos médicos, quer seja próteses e sínteses ortopédicas, marca-passo, implante de mama, elas vieram ganhando bastante destaque. E junto com essas infecções também vieram ganhando destaque para auxílio no diagnóstico, a utilização dos frascos de hemocultura e a técnica de sonicação, que também a gente vai conversar
um pouquinho mais para frente. Para a gente esclarecer de quando esse anaeróbio ele pode ser uma infecção clínica ou uma colonização, a gente tem que se atentar às características dessas infecções. Então, quais são como se apresenta clinicamente as infecções por anaeróbio? Em geral, a gente tem presença de gás, que a gente chama de crepitação. Então, quando você apalpa o paciente, você percebe essa presença do gás. Odor fétido, quem já trabalhou com anaeróbio, e às vezes quando você abre a jarra, falta descer o urubu, porque realmente é bastante importante esse odor. Proximidade com a mucosa, porque a mucosa é um lugar onde a gente tem bastante desses agentes como microbiota. Tratamento com aminoglicosídeo sem sucesso por causa da resistência intrínseca. Hoje em dia a gente já não usa mais tanto o aminoglicosídeo isolado por causa da resistência, mas é algo que deve chamar atenção. Corpo estranho. Esse corpo estranho, na verdade, esse slide é um slide bem antigo com relação a essas características, e quando a gente falava de corpo estranho aqui, a gente pensava muito em DIL. Então, a hora que a gente falava de corpo estranho, era em DIL associado com actinomyces. Mas agora, esse corpo estranho, por causa das novas técnicas diagnósticas, a gente também pensa em prótese, em marcapasso, todos aqueles outros exemplos que eu dei. Sofrimento vascular, que termina levando à necrose tecidual, exudato com coloração alterada, que a gente também pensa muito em actinomyces e nos grãos de enxofre, e o aspecto clínico clássico, que são exemplos, por exemplo, de gangrena gasosa. Aqui são alguns exemplos dessas infecções. É importante falar que são infecções graves e que têm alta letalidade. Esse é um abscesso causado por Streptococcus e Prevotella melaninogênica. Aqui preciso falar, né? Uma Porphyromonas gengivalis e bacteroides. Aqui um abscesso causado por actinomyces. Uma gangrena gasosa, um exemplo de gangrena gasosa, e a colite pseudomembranosa. Essa é uma das infecções que a gente tem mais habitualmente na área da saúde. Em geral, ela está associada com antecedente de uso de antibiótico-terapia. Não é muito no caso do isolamento de rotina anaeróbia, mas como é causada por um agente anaeróbio, a gente tem que falar dela. E essa é uma infecção que eventualmente pode ser adquirida no hospital. A gente tem, às vezes, essa conotação de infecção relacionada à assistência à saúde. Então, agora a gente vai começar a falar do que interessa, que é o diagnóstico laboratorial. Então, comumente, o isolamento da rotina de anaeróbio não é feito na maioria dos laboratórios, quer seja por razões técnicas, quer seja por razões financeiras. E uma das coisas que a gente vê bastante também é o laboratório falar: eu não faço anaeróbio porque não pedem. E eu sempre acho que as pessoas também não pedem porque você não oferece o serviço. E aí a gente não tem mais muito como ficar fazendo se você realmente não bancar e começar a oferecer o serviço. É importante a gente lembrar que agora a gente, para ter um completo serviço entregue da área de saúde, eu preciso, para ter uma gestão do diagnóstico, eu ter os exames corretos, a análise correta. Dessa forma, eu forneço resultados que vão permitir uma intervenção da equipe médica correta para aquele paciente, e aí eu tenho a melhor resposta clínica esperada. Então, hoje em dia, o laboratório talvez ainda tenha alguns confortos de não oferecer alguns serviços a hora que você fala de serviço de microbiologia, mas a gente tem que ver que o nosso tempo está se esgotando. A gente, em algum movimento, vai ter que se adequar, terceirizar, enfim, mas começar a pensar em oferecer um menu um pouco mais completo. Então, a ideia dessa aula é a gente começar a se preparar para esse momento. Então, portanto, como a gente começa isso? Coleta, transporte e pré-analítico. Não tem como alguma coisa que começou errado terminar bem. Então, a gente tem que perder muito tempo, não é perder tempo, a gente tem que investir muito tempo treinando as pessoas com relação a isso. Então, o que a amostra da gente deve garantir?
uma amostra representativa daquele sítio de infecção, e boa parte dos slides, gente, que eu estou falando, não servem só para a rotina de anaeróbio. A gente tem que fazer isso para toda e qualquer amostra que a gente recebe. Com a menor interferência possível da microbiota, quantidade suficiente, porque às vezes o pedido médico é X do começo ao fim, com um fragmentinho pequenininho ou com uma quantidade pequenininha. Quando a gente tem um laboratório dentro do hospital, é uma facilidade de você conseguir falar com o médico e ver o que você consegue priorizar. Mas hoje a maioria dos serviços são terceirizados. E aí você fica sem saber exatamente o que dá para fazer, o que priorizar, de fato, qual é a suspeita clínica do médico, né? E o pedido do exame, claro, e com informações. Um hospital, por exemplo, com a complexidade do que eu trabalho aqui em São Paulo, você recebeu um pedido escrito diversos, gente, pode ser qualquer coisa, do pé à cabeça da pessoa. Então, é importante a gente realmente ter a ideia do que você está recebendo e direcionar essa pesquisa. O que a gente tem que observar? Preferencialmente antes da antibiótico-terapia, com técnicas corretas de antissepsia, porque às vezes também a gente tem que entender que se às vezes uma pessoa coleta e outra pessoa vai interpretar. E às vezes a gente tem surpresas que você não consegue entender muito bem. Já a clínica, por si só, já oferecem surpresas o suficiente. A gente não precisa causar mais surpresas quando a gente não faz a técnica de antissepsia. Biossegurança, né? Então, o uso dos EPIs é importante. Em geral, eu acho que essas gerações novas melhoraram muito na adesão do EPI. Não era o que a gente via um pouco mais antigamente. E, infelizmente, quando a gente não usa o EPI, a gente vai ver isso quando acontece alguma coisa, quando você tem um acidente, e aí é que bate o arrependimento. O manuseio durante o transporte tem ficado cada vez mais importante com a terceirização dos laboratórios e o uso dos frascos e meios de transporte adequado. Gente, é claro que a melhor situação é você transportar imediatamente. Isso é possível? Às vezes sim, mas quando o laboratório está dentro do hospital e quando você tem uma rede para fazer esse movimento acontecer. Caso contrário, como a gente minimiza quando esse transporte não é adequado? Através dos meios de transporte que vão assegurar a qualidade da amostra. O que mais essas amostras devem ser? Então, coleta no momento adequado, às vezes não é possível ser antes da antibiótico-terapia, às vezes o paciente está muito grave, às vezes você até chamar alguém para fazer a coleta, você inicia o antibiótico, não é ideal, a gente já tem que saber que eu já posso ter uma perda de qualidade aí da amostra, mas se isso não for possível, logo antes da administração da próxima dose, que é quando eu já tenho uma queda da curva do antimicrobiano. Coletadas no local da infecção, infecções de ferida e abscesso aberto, aspirados profundos e biópsias, nunca colher do pus e nem da superfície, isso a gente vê muito essa falha. Eu acho que também é uma falha que no decorrer do tempo tem se minimizado. Para abscesso fechado, aí a gente aceita a punção com agulha. Utilizar suave, o suave já teve seu momento, e que foi agora na Covid, e para outras amostras é difícil. Existem alguns suaves que eles têm uma escovinha na ponta, eles são um pouco melhores, mas ainda assim a gente tem dado preferência para tecidos e outras amostras. Tem que ser livre da interferência da microbiota, então por isso que a gente tem que fazer aquela limpeza da pele e tentar fazer a coleta o mais profundo possível. Nem sempre vai ser possível isso, como eu disse, o análisis, fazer uma coleta de amostra de boca, dependendo do que for, até eu fazer uma limpeza, fazer uma coleta da secreção, a gente sabe que tem um envolvimento ali da microbiota. Então, fazer a coleta em volumes adequados também, sangue, aspirados, 1 grama de tecido pelo menos. Os tecidos ganharam importância bastante grande com as infecções ortopédicas. Antigamente a gente tinha com relação à úlcera de pressão, queimados, mas agora esses fragmentos têm melhorado muito. Os meninos que servem a gente ali, ajudam a gente na Santa Casa, acho que às vezes acham que a gente está mandando corpos para eles em pedaços de tanto tecido que a gente envia.
O meio de transporte anaeróbico adequado é o tilbicolato e na ausência Stuart ou Ames. Por que na ausência? Porque aí, em geral, o Stuart ou Ames já vai ser com suave, exceto se eu tirar o suave e colocar no meio de cultura. Mas, em geral, os frascos já dificultam para fazer essa coleta em profundidade e em superfície, aí eu já não tenho mais a ação do meio de transporte. O ideal, gente, é o transporte imediato quando a gente não tem meio de transporte envolvido. Para meio de transporte, vocês vão ver que a maioria do horário que a gente fala na Santa Casa, na microbiologia, é esse número mágico e cabalístico do menor que as 2 horas. Isso termina servindo para quase tudo. Lembrando que tendo meio de transporte, ele não vai para a geladeira, e o limite aceitável é de 8 a 48 horas. Isso dependendo da amostra. Senão, a gente já começa a ter perda realmente da qualidade da amostra. Como eu posso transportar essas amostras? Em geral, a gente usa coletor universal, ele realmente ganhou bastante importância nessa transporte dos fragmentos, tubo seco. Outra forma que a gente tem é colocar um tubo com pérolas de vidro e dessa forma, a hora que o médico consegue colocar o tecido, a gente pode colocar ou tilbicolato ou um pouquinho de salina e eu passo no vórtex, essas pérolas, elas vão macerando o tecido e dessa forma a gente consegue inocular esse caldo. Também é importante a gente avisar a equipe médica, principalmente do centro cirúrgico, que a gente não tem a mesma qualidade dos materiais que tem lá. A gente, às vezes, não tem bisturi, não tem pistigo suficiente para fazer o trabalho do tecido, então a gente não consegue essa maceração. Então, por isso que é importante eles também mandarem fragmentos em tamanhos adequados que a gente processe, porque senão, no momento do processamento, a gente pode contaminar. Aí entra com um pouquinho mais de força o uso dos meios do coletor universal, lembrando que o coletor universal tem a versão que é estéril e a que não é estéril, então a gente precisa se atentar a isso. O tubo Falcon também ganhou bastante destaque hoje em dia como um material de coleta para a gente. Os frascos de hemocultura, hoje em dia a gente pode, para muitas das amostras, utilizá-los e eles aumentaram bastante a positividade com relação ao que a gente tinha da técnica de semeadura primária. Porque eu coloco um volume maior no frasco de hemocultura do que aquela alçadinha que a gente tem, tempo de incubação e outra coisa, como hoje em dia eu acho, desconheço onde a gente tenha preço diferente dos frascos que tem neutralizador de antimicrobianos e dos que não tem, eu ainda tenho esse ganho quando eu uso os frascos de hemocultura. O very bom tilbicolato, que não dá para a gente fazer quase nada sem ele na rotina de anaeróbio, e a gente pode fazer a técnica do imprint com os tecidos inicialmente, que é a gente encostar esse tecido na superfície da placa e dessa forma eu consigo quantificar o crescimento se houver. Porque a hora que eu coloco em meio de cultura, a bactéria começa a se multiplicar, eu perco o padrão quantitativo. Também é importante o laboratório, gente, isso é uma atribuição do laboratório, elaborar, divulgar e treinar quais são as amostras aceitáveis e as não aceitáveis para a gente fazer a cultura de anaeróbio. Então, é importante que a equipe médica e a equipe de enfermagem saiba isso. Em geral, a equipe médica é quem solicita e, por algumas vezes, é ela que coleta. Mas, num centro cirúrgico, por exemplo, toda a atenção do médico está voltada para o momento cirúrgico. Então, quem está ali circulando essa sala, a enfermeira, é quem tem que ir orientando e oferecendo os frascos, se possível, para o médico. Em geral, o que a gente pode ter? Fragmentos, culturas de abscessos funcionados. Essas são a maioria das amostras, aqui estão todas explicadas direitinho, quais a gente pode ou não fazer o trabalho. Então, o que eu quero é falar um pouco mais das não aceitáveis. Materiais de suave,
urina, ponta de catéter. Então, é importante que o médico saiba que aquela amostra não deveria ser enviada e que ela não vai ser processada. Quando a gente decide, gente, não processar uma amostra, quando eu sei que aquele resultado vai causar um dano maior de interpretação do que o benefício. Eu acho um pouco difícil, em algumas das situações, a gente, de fato, desprezar essa amostra. É mais fácil a gente falar que a gente vai não aceitar essa amostra para processamento, às vezes, do que, de fato, fazer. Então, por exemplo, eu recebo 3, 4 suaves de um paciente que foi coletado no momento cirúrgico. Não é o ideal, mas essa amostra não existe mais. Então, o laboratório tem que ver e tem que ter um acordo interno com o hospital ou com o lugar que você presta serviço de como será processada. É descarte mesmo? É processamento dentro do padrão razoável, com liberação de nota? Então, o laboratório, não só para rejeição de amostra, mas, inclusive, para a forma de liberação do laudo. Eu libero tudo que eu encontro, um staphylocoagulase negativo que deu positivo em uma única amostra no 4º dia. Eu libero ou não? Então, tudo é um acordo para o laboratório ter respaldo de como ele deve trabalhar com isso. Aqui é um resumo em português, mais ou menos, do que eu falei, mas, em geral, as amostras inaceitáveis são aquelas amostras onde eu já sei que eu vou ter contato com uma microbiota e ela vai me confundir mais do que ajudar quando eu liberar o laudo. Agora, eu já tenho minha amostra ok. O que eu faço na fase analítica? O que a gente sugere de rotina? A coloração de GRAM. A coloração de GRAM, gente, nas infecções anaeróbias, como em muitas outras infecções, ela já pode auxiliar no diagnóstico com poucos minutos. É como acontece em algumas meningites, em algumas ESTs. Então, tem algumas situações onde uma boa coloração de GRAM, uma boa pessoa treinada, ela já ajuda bastante. A rotina de aero, a gente não mexe em nada para implantar a rotina de anaeróbio. É o que vocês já fazem na casa de vocês. A gente acrescenta alguns meios de cultura para poder fazer esse diagnóstico adequado. Quem não trabalha com tilglicolato vai precisar começar a utilizar o frasco de hemocultura também. E aí a gente tem que ter atmosferas diferenciadas. Uma é a capnofilia, onde, em geral, a gente incuba a placa de agar-chocolate, alguns incubam também a placa de agar-sangue. Eu tenho um aumento de gás carbônico nesse ambiente. E a outra é a anaerobiose. Aqui eu tenho essa segunda dificuldade, porque aqui é a hora onde o laboratório precisa investir para eu conseguir fazer o diferencial. É importante lembrar, gente, que algumas pessoas entendem que a capnofilia já é uma anaerobiose. Isso não é verdade. Essa capnofilia que eu estou falando aqui, existem geradores no mercado que conseguem proporcionar essa atmosfera adequada, mas é aquela velhinha com jarra que a gente tem em muitos dos laboratórios. Então, gente, neste tipo de ambiente, nós não vamos conseguir isolar anaeróbios estritos. Eventualmente, um aerotolerante, sim, mas a gente já tem que saber que não está fazendo a rotina adequada. Como eu falei muito de tecido e dessa quantidade que a gente tem, às vezes, de amostra, o ideal também é orientar que, para tecido, não há necessidade de solicitar coloração de GRAM, porque a sensibilidade é muito baixa, e cultura de fungos e PK também deveria ser melhor direcionada. A gente não tem um histórico de alta positividade para sair justificando todas essas solicitações. Então, aqui, quando eu recebo uma amostra, gente, faço uma coloração de GRAM e vejo isso aqui, o que eu vejo? Bacilo gram positivo, esporulado. Se for uma amostra de um abscesso, imediatamente a gente já imagina que a gente está diante de um Clostridium. A hora que você libera essa informação para o médico, se já não houve tratamento empírico, ele vai já começar a fazer uma intervenção melhor. Bacilos gram positivos aglomerados com grânulos de enxofre, actinomyces. Essa é uma situação que, às vezes, como já tem, a clínica já fala um pouco sugestiva, às vezes a gente só vai estar confirmando para o médico.
Bacilos gram-negativos, as duas lâminas são iguais. Com fininhos, delgados, com pontas pontiagudas, a gente já pensa em fusobacterium. É claro que aqui eu tenho o conforto de saber que veio de uma identificação e que é esse micro-organismo, mas na hora da liberação do gram, pode falar presença de bacilo gram-negativo sugestivo de anaeróbio. A gente já pode ir ajudando ao médico quando a gente tiver essa característica de propriedade morfotintorial. E aí, a rotina de aeróbio, não vou falar tanto, mas para implantar a rotina anaeróbica, o que eu preciso? A gente precisa de placas especiais. Essas placas, elas fornecem nutrientes que são específicos para o anaeróbio. Entre eles, enina, vitamina K, alguns aminoácidos, sangue. Então, em geral, são esses meios de cultura que a gente utiliza. O BRCAST também tem um novo meio de cultura, pelo menos novo para a gente, que chama agar anaeróbio fastidioso, que é com sangue de cavalo. Preciso fazer aqui um parênteses. Existem alguns laboratórios que trabalham com agar-sangue nessa etapa. Então, semeiam um sangue que vai para a aerobiose e um sangue que vai para a anaerobiose. A gente também precisa saber que eu não estou fornecendo a melhor condição para o anaeróbio crescer. Então, aqueles que são mais fastidiosos, eu posso perder. Tem laboratório que faz? Tem laboratório que faz, mas a gente tem que saber que a gente ainda não está dando a melhor condição. A jarra anaeróbica que eu falei para vocês, o importante saber aqui é que eu tenho um indicador dessa anaerobiose. Então, na atmosfera de anaerobiose, eu vou ter uma alteração do indicador e ela vai me falar o quê? A sua jarra estava com a atmosfera adequada e se eu não tive crescimento, não foi por condição errada de incubação. Temperatura de 33 a 37 graus, é o famoso 35 mais ou menos 2, e aqui também já começa uma mudança importante que a gente tem com relação às nossas rotinas de aerobiose. O tempo de incubação. A gente também veio, ao longo do tempo, percebendo que períodos de incubação maior favorecem o crescimento dos anaeróbios. Em geral, antigamente, a gente tinha 4 dias, mais ou menos, de incubação, exceto quando caía aos finais de semana. E hoje a gente entende que é de 5 a 14 dias, podendo ser estendido a 21 dias, quando há acordo com a equipe médica. Então, aqui é o exemplo dessa jarra, aqui é um gerador. Quando a gente ativa ele com água, tem uma oxidação do ferro, que consome o oxigênio, e aqui eu tenho a presença de 2 indicadores. Na ausência de oxigênio, o azul de metileno, ele passa para branco, então eu tenho certeza que minha jarra entrou em anaerobiose, e eu também tenho a alteração de cor para o rosadinho. No dia seguinte, eu olhei, em geral, com 6 a 8 horas, a gente já tem essa viragem. Eu vi que não virou, ocorreu alguma coisa do fechamento. A gente vai ter que semear a amostra de novo, porque para anaerobiose não serve mais essa jarra. Eu não posso falar que eu não tive um isolamento, ou tive um isolamento pensando em anaero, se a gente realmente não teve a comissão específica. Então, aqui é o destaque, né, dos indicadores. E aí, agora, gente, vamos para o que interessa mesmo, que é como colocar isso na minha rotina. Como você vai computar? Direto do material. Então, essa é a primeira coisa que a gente já falou, já mostrou a importância. E aí, os meios de cultura. O anaerisol, que é um meio específico para anaeróbio, agar-sangue, agar-chocolate, tem gente que já incorpora o Maconkey ou não. Como eu disse, a rotina de aerobiose do laboratório de vocês vai continuar. Vamos acrescentar o TIL ou frasco de hemocultura, porque nem sempre eu coleto, eu recupero a partir da semeadura primária. E como eu preciso de um tempo de incubação estendida, esse tempo de incubação, em geral, a gente faz por meio em caldo. Aqui a rotina, a gente segue a tradicional de vocês. E fica observando positividade do frasco de hemocultura ou turvação do tilglicolato. Eu falo demais e falo rápido. Então,
Quando eu abro a jarra e ela dá positiva, o que eu faço? Um gram de cada uma dessas colônias, lembrando que eu estou potencialmente trabalhando com anaeróbio estrito, então minha rotina tem que ser dedicada para isso, para eu não perder todo o ganho da jarra expondo as placas. E semeio num agar-sangue, e num segundo agar-sangue, e num segundo meio específico para anaeróbio. O que eu estou fazendo aqui, gente? A prova da aerotolerância. A prova da aerotolerância. O que eu quero ver? Tudo que cresceu aqui, na ausência de oxigênio, quando eu expor a presença de oxigênio, ela vai crescer ou não? O que eu espero, gente? Que o que cresça sejam algumas bactérias que a gente chama de anaeróbias facultativas, mas as estritas, elas não vão crescer em agar-sangue e vão crescer nessa segunda placa de meio específico que eu coloquei para a anaerobiose. O que é importante também, por algumas características dos micro-organismos, como, por exemplo, a produção de pigmento, de hemólise, a gente sempre mantém essa primeira placa de anaeróbio incubada com essa segunda placa de anaeróbio. Então, elas juntas vão completar o tempo de semeadura. Quando eu tenho qualquer uma das colônias que não cresceu em agar-sangue, abro a jarra e tem crescimento ali no lugar do isolamento, porque não pensem vocês que as infecções por anaeróbio são puras, muito pelo contrário. Quase a totalidade delas é polimicrobiana. Aí, a gente já tem que abrir o olho, porque eu posso estar lidando com um anaeróbio estrito ou um anaeróbio facultativo e a coloração de gram vai ajudar a gente. A gente, em todas as etapas, vai anotando os isolados, se é para não fazer um repeteco dessa identificação. Aqui, os 5 a 21 dias. Então, eu estou sempre reforçando o tempo estendido de incubação, porque ele vai impactar no isolamento dos anaeróbios. O fluido sonicado, que é uma amostra advinda da sonicação, vou mostrar um pouquinho mais para frente, pelo menos 14 dias e alguns tecidos até 21. Na prática, gente, o que é o fazendo um mix? Em geral, anaeróbio 7 dias, quando é ligado à prótese, a gente vai para os 14 dias. Então, aqui a prova de aerotolerância. Eu abri a minha placa, que eu chamei de anaero 1, ou que eu fiz uma codificação, e tinha 4 tipos diferentes morfológicos que eu vi na bactéria, na placa, perdão. Então, eu faço um isolamento em 4 quadrantes, o isolamento normal que a gente faz. Só que a bactéria que eu abri na placa de anaerobiose 1 e chamei de A, aqui eu também vou chamar de A de D, D e assim sucessivamente. Volto essas placas para jarra. E vou abrir pelo menos 48 horas depois. Esqueci de comentar no slide anterior, gente, quando as placas são negativas em 72 horas, elas são reincubadas novamente até completar o tempo determinado do laboratório, 5 dias, 7 dias. E aí elas são abertas novamente. E aí, depois de 24 horas, a gente vai fazer a análise da minha placa de aerobiose. Tudo que já cresceu na minha primeira placa de agar-sangue, eu não preciso fazer a identificação novamente. Então, eu vejo uma colônia que é sugestiva de Staphylo aureus, faço o teste da coagulase, passo no Malditoff e vejo que é a mesma colônia, não preciso me preocupar. O que eu isolo muito aqui nessa segunda placa? Enterococos. Em geral, os enterococos gostam um pouco desse ambiente, então, muitas das vezes, o enterococos não é isolado na placa primária. A gente, pelo menos na minha experiência, a gente isolava bastante enterococos aqui nessa etapa. Quando eu abro a jarra, eu vejo o quê? Que a colônia B cresceu nos 2 lugares. É um anaeróbio estrito? Não, ela cresceu tanto em aerobiose quanto em anaerobiose, que é uma bactéria anaeróbia facultativa. A colônia C não cresceu na minha placa de anaerobiose, mas cresceu na C. Ela falou assim, mas não tinha pelo menos que ter encontrado nas 2 juntas? Às vezes ela usa um metabolismo diferente de nitrogênio e a gente termina perpetuando. E a minha bactéria anaeróbia vai ser, peraí, cadê? A D, tá aqui. A bactéria D, que não cresceu na placa de aerobiose e cresceu na placa de anaerobiose.
Como que eu vou agora fazer esse diagnóstico já sabendo qual é a minha colônia suspeita? Espera que antes disso eu tenho o fluxo encurtado. O que eu faço de diferente, gente, quando eu tenho espectrometria de massa? Eu faço toda a primeira rotina exatamente igual, mas quando eu abro a jarra, num primeiro momento, eu não preciso fazer os outros repiques. Porque se eu for parar ali e não vou precisar fazer o teste de sensibilidade, o que acontece? A hora que eu passo no molde, eu já sei qual anaeróbio que é, já sei se as minhas bactérias aeróbias, elas já tinham sido isoladas aqui, ou se aí eu não tenho o isolamento delas na placa de semeadura primária, aí sim eu vou repicar para eu conseguir fazer o teste de sensibilidade. Então, isso ganha muito tempo para a gente, fora que depois, mais para frente, a gente vai ver, as espécies são importantes hoje em dia para a gente fazer a identificação dos anaeróbios, e é um mundo completamente novo. Antes do Malditoff, acho que a gente conhecia 10 espécies de anaeróbio, e agora, gente, uma parte mais difícil da aula foi tentar colocar o nome atual das bactérias para não passar vergonha, porque cada dia é uma coisa. Então, talvez, dependendo do tempo que vocês vão assistir essa aula, o nome também já não seja mais esse. Então, o MALDI veio acrescentar muito na rotina da gente. Mas nem todo mundo ainda dispõe dessa tecnologia. Eu consigo fazer alguma coisa ainda no laboratório para ajudar? A gente consegue. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, só para eu falar um pouquinho, fazendo um parênteses aqui, da sonicação, que não só eu falei aqui para vocês, mas muitos dos artigos têm falado. Por quê? Gente, a população está ficando cada vez mais velha, a necessidade de prótese é uma realidade, e quando toda vez que você coloca um corpo estranho, que você tem um procedimento cirúrgico, você também pode aumentar o risco de infecção. Então, como que é essa sonicação, só para exemplificar? E quem trabalha com hospital ortopédico, gente, provavelmente já houve uma solicitação da equipe médica para fazer esse tipo de procedimento. Eu recebo a prótese do centro cirúrgico, ela tem que vir num recipiente estéril, pode vir banhado com ringer, lactato, com solução fisiológica, com tioglicolato. Existem diversas possibilidades. Em geral, a gente faz com ringer mesmo. Faz o vórtex, então eu homogeneizo. Qual que é a ideia desse procedimento, gente? Todo biofilme que está aderido nesse dispositivo, que ele se solte e que ele fica um pouquinho meio ali na água para a gente trabalhar depois. Faço o vórtex 30 segundos. O que de fato vai promover a soltura desse biofilme? Essa etapa da sonicação. Esse sonicador nada mais é do que aquela lavadora ultrassônica que eu tenho na minha CME, só que numa potência menor. Porque na CME, gente, como eu estou limpando materiais, lavando material, a ideia é que esse biofilme não sobreviva. Então, eu tenho uma potência maior. Quando eu falo de sonicador, aí minha ideia é outra. Eu quero liberar o biofilme, mas eu quero recuperá-lo. Então, eu tenho uma frequência diferente. E fica por 5 minutos. Ele tem sido, a sonicação tem sido um complemento muito importante em relação à cultura do tecido convencional. Quem trabalha com paciente ortopédico sabe que são pacientes que tomam antibiótico por muito tempo, então é daí que a gente consegue melhorar, e tem mostrado isso, que a gente consegue melhorar o isolamento dos patógenos. Uma vez que eu já fiz essa sonicação, então tudo que é biofilme da prótese está liberado no líquido, a gente passa por Falcon, faz uma centrifugação de 5 minutos, semeia em meio de cultura sólido e coloco num tioglicolato ou numa hemocultura, num frasco de hemocultura. Em geral, gente, a literatura tem apontado bastante para a utilização dos frascos de hemocultura. O tioglicolato, às vezes, você fica vendo se ele está curvo ou não. Às vezes, eu tenho já a própria presença de sangue da amostra. Isso pode dificultar um pouquinho. Fora que, como eu quero um período estendido, eu também não posso deixar para semear esse tioglicolato no 10º dia, porque eu posso ter tido um consumo de todos os nutrientes. A gente, às vezes, tem que ficar
fazendo repiques sucessivos. E aí a gente tem que ter ideia de que cada vez que eu fico fazendo esses repiques sucessivos, eu corro o risco também de contaminar a amostra. Então, o frasco de hemocultura tem ajudado bastante. Só uma curiosidade, e em geral a gente deveria devolver essa prótese para a central de material, esterilizar e devolver para o paciente. Então, essa prótese é do paciente, mesmo que ele tenha concordado com a retirada, e aí ele leva para casa para deixar na estante. A identificação dos anaeróbios. Então, a gente já conseguiu ver o que eu preciso ter na rotina, que eu preciso de meios específicos, preciso de tempo estendido, preciso de condição de atmosfera adequada, e aí eu já sei que aquela minha colônia D lá é o meu anaeróbio. O que eu faço? Quando eu tenho molde, resolvido está em 3 minutos. Quando eu não tenho, o que eu olho? As condições fundamentais para isso. A relação com O2 eu já vi na aerotolerância. Característica da colônia, se ela é seca, se ela é achatada, se ela produz pigmento, hemólise, se ela corrói o meio, se ela tem presença ou não de esporo, motilidade. Faço provas bioquímicas como catalase, indol, prova de urease. Diversas provas são possíveis a gente fazer no laboratório da gente. Quais são os principais anaeróbios que eu penso quando eu estou na clínica? Anaerococos. Opa. Eu acho que era para aparecer alguma coisa aqui, Carol. Tinha algumas, mas são os anaerococos, os Peptistreptococcus, Bifidobacterium, os Propionibacterium, que agora mudou o nome para Cutibacterium, Clostridium e Bacteroides. Esses são os principais que a gente termina encontrando na análise como resposta de infecção clínica, e mais para frente a gente vai ver alguns. Começando com os gram-positivos. O Peptistreptococcus, então, quando eu olho essa lâmina, gente, o que eu vejo aqui? Cocos gram-positivos em cadeia. Essa poderia tranquilamente ser uma coloração de gram de um pneumococo, por exemplo, ou de qualquer outro Streptococcus. A diferença dele é que ele cresceu na condição de anaerobiose. Hoje em dia, como a gente tem muitas similaridades, muitas espécies que antes a gente não conhecia, hoje em dia a gente não soltaria mais Peptistreptococcus como eu já soltei na minha vida. Então seria Coccus gram-positivo, em cadeia, pode até colocar sugestivo de Peptistreptococcus e a gente consegue já ajudar o médico. Outros cocos positivos são Anaerococcus, Finegoldea, em geral eles têm essa mesma coloninha branca, um pouquinho mais seca, e a gente não consegue diferenciar muito, porque ou ele forma cadeia, ou ele vai ficar como se fosse cachos ou aglomerados. A gente não consegue saber muito, então você vai para cocos gram-positivo, sugestivo de anaeróbio. O que a gente pode fazer para identificar essas diferentes espécies? Fermentação de glicose, descarboxilação de aminoácidos, a visualização de coloração, pigmento, e aí a gente consegue ver. Então, a intenção desse slide para falar eu preciso ter isso no meu laboratório? Dificilmente a gente vai conseguir ter isso, mas é possível. Em geral, quando a gente tem isso, quando a gente está fazendo um trabalho científico, obviamente quando a gente não tem ausência do mal de TOF, e mesmo assim, quem hoje se dispõe a bancar uma rotina dessa, com tantos insumos e diversidade, termina realmente já fazendo um investimento em outros tipos de metodologia. Bacilos gram-positivo. A primeira coisa que eu olho, gente, é se esse bacilo tem esporo ou não. Em geral, quando a gente vê esporo, a gente pensa em Clostridium e quando não tem esporo, um não Clostridium. É importante dizer que já existem algumas espécies de Clostridium que não estão formando esporos. Então, a gente precisa ficar um pouco de olho nisso. Posso fazer prova de produção de indol, redução do nitrato e nitrito, fazer prova de catalase,
ver a hemólise e com isso eu já consigo fazer algumas diferenciações. Em geral, de novo, voltando na prática clínica, a gente libera Clostridium sp, bacilo gram-positivo não esporulado, que é como eu vou mostrar na próxima sequência. Então, aqui a gente vê bacilos gram-positivos esporulados, bacilos gram-positivos esporulados. Essa é uma lâmina que representa bastante o que a gente vê na rotina, são infecções polimicrobianas. Então, hoje, onde eu vejo não só o anaeróbio, mas todos os outros agentes que compõem essa infecção. O Clostridium perfringens, ele tem uma diferença das outras espécies. Ele faz essa dupla hemólise, então ele dá meio um alerta para a gente. É um bacilo gram-positivo, esporulado, só cresceu em anaerobiose e dá essa dupla hemólise. A gente chama de Clostridium, a espécie de Clostridium perfringens. Outra coisa que é uma característica desse micro-organismo é fazer a coagulação impetuosa do leite. Então, ele coagula muito rápido. Em geral, essa é uma prova que a microbiologia de alimentos utiliza mais. O Clostridioides difficile, ele já ao contrário, a gente não vai isolar ele habitualmente na rotina, mas pelo fato dele ser o agente causador da colite pseudomembranosa, o laboratório faz outras metodologias, através da pesquisa de glutamato desidrogenase e da pesquisa de toxina, porque o fato do paciente ter o Clostridium, mesmo no quadro da diarreia, não significa que é o causador. Precisa da toxina, essa cepa ser toxigênica para realmente causar o quadro de colite pseudomembranosa. Apesar de não ser da micro, às vezes é a micro que é a responsável pela realização do exame, mas não é em cultura que a gente vai conseguir definir isso. O Cutibacterium acnes, que antes chamava de Propione acnes, ele ganhou bastante importância nas infecções de ombro e outras infecções ortopédicas. Eventualmente, a gente via ele como fazendo sepse, eventualmente, ou como sendo colonizante de pele, mas ele realmente vem ganhando bastante importância. O papel dele ainda é indefinido. Tem algumas pessoas que atribuem mais a presença do Cutibacterium ao agente causador e outros acham que talvez possa não ser bem desse jeito que a gente está imaginando. O Bifidobacterium é um bacilo gram-positivo que tem, não esporulado, que tem como característica essas ramificações, e aí a gente consegue já ter uma ideia de que pode ser um Bifidobacterium. Qual é o problema? Eu tenho outros bacilos gram-positivos que também, às vezes, apresentam pequenas ramificações. O Actinomyces é um deles. Aqui é o grânulo de enxofre, e eu posso ter algumas amostras dele, apesar dele ser um pouquinho mais delgado, ele também pode apresentar algumas ramificaçõezinhas. Então, tudo que eu vejo na coloração de gram, eu terminaria, exceto na presença do Actinomyces, falando que era um bacilo gram-positivo não esporulado. Em geral, a gente pensa bastante no Actinomyces em infecções de face, pescoço e de da Actinomyces pélvica. Os bacilos gram-negativos, aqui é o Bacteroides. Se olhasse nessa lâmina aqui, eu poderia falar que era uma coli, que era uma Klebsiella, talvez não tanto por causa da cápsula, mas eu poderia falar de outros micro-organismos, uma serrácea, e não ia chegar nunca. O que me fala a crer que é um bacilo gram-negativo? Aquela colônia D, se fosse ele, tem muita aparência do Bacteroides. Fora o odor, né, gente? Quando a gente está trabalhando com anaeróbio, a gente já tem ali a pessoa que me ensinou, que é do meu mestre, que a gente não faz diagnóstico por cheiro, mas a gente não consegue ignorar o cheiro no laboratório. O Bacteroides fragilis é uma das espécies de anaeróbio. Ele tem como característica hidrolisar a esculina e crescer na presença de bile. Aqui o Fusobacterium, então eu já mostrei no slide anterior, eles são delgados com pontas finas.
Aqui são as colônias dele, ou seja, quando a gente olha a colônia, em geral, a gente vê tudo muito parecido. A gente teria que associar a coloração de grã, primeiro, a característica do crescimento na ausência de oxigênio, coloração de grã, e aí algumas outras provas para a gente conseguir ter um pouco mais de certeza no período de hoje. Por exemplo, a gente pode fazer. Ele tem a característica de ser sensível a canamicina e resistente a vanco. Existem outras chaves diagnósticas que também usam esse perfil de resistência para a gente começar a descobrir quem é quem. A Prevotella melaninogênica, ela já tem a característica de produção de pigmento. Então, você falaria, Celi, viu um bacilo gram-negativo? Eu poderia ter usado a mesma lâmina lá do Bacteroides aqui. Não é, mas ela realmente não tem diferença. Pigmentou, eu falo assim, é uma Prevotella melaninogênica? Não, existem outros bacilos que também têm esse pigmento. E esse pigmento é um dos motivos que a gente incuba aquela primeira placa de anaeróbio com a segunda placa. Esse pigmento, ele demora um pouquinho mais para aparecer, entre 5 e 7 dias. Então, aquela minha primeira placa, quando eu abri a jarra pela segunda vez, a primeira placa vai ter um pigmento e a segunda placa ainda não deu tempo de mostrar esse pigmento. Aqui são diversos estágios onde a gente tem a produção de pigmento em diversos meios de cultura, mas é bem evidente o pigmento, cerca de 7 dias. Outra que dá Porphyromonas gingivales, ela também dá essa característica, também uma coloração de grã similar, ou seja, a gente não consegue mais fechar tão bem e ter tanta certeza pela coloração de grã. Os focos gram-negativos, em geral a gente pensa em Veillonella e a gente libera focos gram-positivo ou Veillonella, esse acho que é uma das que a gente consegue ter um pouco mais de certeza. E essa é uma placa, gente, onde representa bastante a situação de quando a gente está trabalhando com anaeróbio. Então, é uma placa onde eu tenho diversos micro-organismos, entre eles, mais de uma colônia de anaeróbio. Então, isso é o que a gente vê na rotina da gente. Eu preciso depois marcar os isolados, identificar se for o caso, e quando eu tenho o auxílio do Malditoff, se precisar, a gente faz o repique. Mas isso é muito do que a gente vê, fora as bactérias aeróbias, anaeróbias facultativas que a gente vê de flora acompanhante. Na prática, gente, o que a gente faz para virar e falar, gente, tudo bem, você veio aqui, se ele falar que a gente pode fazer anaeróbio, e depois da coloração de grã da semeadura primária, foi tudo ladeira abaixo. Você falou que tudo podia fazer por grã, mas aí depois já não podia mais. Na prática, gente, a gente consegue fazer alguns diferenciais. Bacilo gram-positivo, se ele for esporulado, Clostridium sp. Não esporulado, a gente vai ver outras características, Actinomyces, desculpa, não está atualizado, Cutibacterium acnes, Bifidobacterium. Bacilo gram-negativo, bacteroides, outras espécies, Prevotellas, Fusobacterium. Coccus, Peptostreptococcus, gram-negativo, Veillonella, basicamente é o que a gente mais isola. Tá bom. Para a parte anaeróbica, para você começar a trabalhar com um sinal para o médico e você liberando com cuidado para não se comprometer com a espécie, ainda está ok, mas pode interferir na próxima etapa, que é o teste de sensibilidade. Agora, a gente pode fazer a discodifusão. Antigamente, para os anaeróbios, eu só tinha validado diluição em agar, que é o método ouro, concentração inibitória mínima em caldo ou microdiluição, e por difusão do E-teste, que é o método epsilométrico. Só por curiosidade, eu vou mostrar a diluição em agar, porque eu não sei se se todo mundo já teve a oportunidade de trabalhar e ver como funciona. Esse é o aparelho de Stiers, então eu venho com uma placa aqui, e cada pocinho desse tem uma espécie de cepa de anaeróbio que eu quero testar. O meio de cultura está impregnado em diferentes concentrações com aquele antibiótico que eu quero testar. Então, por exemplo, metronidazol. Nessa placa eu tenho uma concentração X, na placa seguinte eu tenho uma concentração maior, a gente sempre vai passando da menor para maior. Eu venho aqui, carimbo nesse poço de furinos,
volto, solto e marco aqui. E aí aqui eu vou verificar se houve crescimento ou não. Esse é um método super trabalhoso e que para eu fazer no laboratório, eu tenho que ter toda essa quantidade de cepas. Ou seja, até eu juntar a quantidade de cepas, preparar as placas, o médico já tratou empiricamente. Mas era mais por curiosidade mesmo para fazer. Aí agora, a gente, desde o ano passado, ou retrasado, tem a novidade de que o BRCast divulgou a possibilidade da gente fazer discodifusão. Para quem trabalha em laboratório, sabe o quanto é importante quando a gente consegue utilizar a discodifusão para fazer o teste de suscetibilidade. Termina saindo muito mais prático para a gente. Então, a gente tem que ver que o método de discodifusão, a atmosfera de 35 a 37 graus, em geral, a gente precisa ver, porque a gente tinha temperaturas que eram diferentes, a gente ia até 33 graus, a gente 35 mais ou menos 2 graus, então aqui já é um pouco diferente. Outra coisa para se atentar, tempo de incubação, de 18 mais ou menos 2 horas. Então, a gente também precisa se atentar a isso, porque antes a gente deixava as 24 horas, olhava o qualquer que seja a sua placa de antimicrobiano, a hora que desce, hoje já não. A gente já tem mais regras para fazer a leitura. Não a hora que desce, né, gente? Mas a gente não se preocupava em ser exatamente cravado 18 horas. Qual é o problema? Qual é o problema? Ainda não é problema. Eu tenho o BRCast, o EUCast, eles disponibilizam guias de leitura. No guia de leitura em português, eu não achei um guia de leitura para discodifusão de anaeróbio. Não sei se eu não soube procurar bem ou se ainda não foi traduzido. De qualquer forma, gente, não só para o teste de suscetibilidade de anaeróbio, é importante a gente ter acesso desse manual na bancada, porque se a gente for ver bem, a gente come bola na hora de ler essa discodifusão. Eventualmente, precisa tomar cuidado com valorizar a hemólise, ver percentual de crescimento. Então, tem algumas diquinhas que talvez em algum momento da vida da gente, a gente tenha aí liberado alguma coisa não da melhor forma. Se atentar também às resistências intrínsecas. Então, os clostrídios, eles são resistentes intrinsecamente à vancomicina, a essas espécies, e também os fenótipos que eles não são esperados, que é quando deve também ser um alerta para a gente. Os bacteróides raramente são resistentes a metronidazol, e o Clostridium difficile também pouco apresenta resistência a metronidazol, vancomicina e fidaxomicina. Então, a gente precisa se atentar à hora que a gente está fazendo a identificação e liberando o resultado, se eu não preciso fazer um repeteco. Pontos críticos mais comuns. Vamos repassar um pouquinho. Então, a amostra de suave, gente, a cultura de suave é baixa, ela varia de 53% a 76% quando eu comparo com a amostra de tecido, por exemplo. Frequentemente está associada à identificação incorreta dos patógenos. Em geral, a gente termina fazendo a identificação do que está na superfície e não do que é realmente o agente colonizante. A concordância com os tecidos profundos é baixa, cerca de 50% das vezes. Erro na amostragem. Por que eu estou falando de tecidos? Porque hoje os tecidos, em geral, a gente recebe bastante, não só da parte ortopédica, como de desbridamento, como de outras complicações. Então, elas têm que ser colhidas nas áreas onde há sinais de infecção mais pronunciados. É importante também a gente coletar, porque você tinha escrito isso, é importante também a gente orientar a equipe médica de que deva ser coletado com instrumentos estéreis. O melhor dos mundos é, a cada fragmento que eu coleto, eu trocar o bisturi. Nem sempre isso é possível, porque quando ele envia para a gente, ele não pode enviar tudo junto. Ele tem que enviar em frasquinhos separados. Para a ortopedia, tem algumas regras de valorização com relação ao número de fragmentos que positivaram. Então, trocar os instrumentos, já falei diversas vezes com ortopedistas, eles acham que é bastante difícil, então, eventualmente, eles começam do local que tem maior sinal de infecção.
mas é algo a se pensar e algo a se considerar. Com relação, então, à amostragem, também colocando tudo meio num balaio, as literaturas mostram que se eu colocar 3 amostras de tecido em frascos de hemocultura, aí eu vou ter que usar aquela maceração de pérolas de vidro para ficar mais fácil. Ou 4 em cultura convencional, a gente tem um bom resultado. Tratamento com antibiótico sempre antes do diagnóstico microbiológico. Antibiótico profilático não interfere na recuperação microbiana. Quem trabalha no hospital sabe que para muitos dos procedimentos, antes da gente fazer a cirurgia, você toma antibiótico, e isso está provado. Se o médico se atentar só à profilaxia, a gente não vai ter problema com relação à recuperação. Outra coisa que é importante, gente, falha ou ausência na limpeza de jarra. Se eu não tiver uma rotina para limpeza dessa jarra, daqui a pouco a nossa jarra está sendo um reservatório de anaeróbio. Vocês nunca vão isolar anaeróbio como isolaram na vida. Em geral, vão ser os bacilos gram-positivos. Então, a importância de fazer a lavagem, lavar com hipoclorito, para a gente não ter um falso positivo. O envio da amostra para o laboratório de apoio, os núcleos técnicos. O que acontece? Coletou o tecido, gente, enviou seco, enviou sem glicolato, o anaeróbio, a cada passinho que ele vai dando no container, ele vai dando tchau para a gente. Então, a gente nunca vai conseguir. O laboratório de apoio, quando a gente trabalha como apoio, você rejeitar a amostra é mais difícil, então precisa realmente ter disponível isso na ponta, preferencialmente no centro cirúrgico, quando possível. Por quê? O que eu não vou conseguir fazer? A coloração de GRAM, que a gente já mostrou que tem baixa sensibilidade em tecido. Quase finalizando, gente, a equipe multidisciplinar, também esses últimos slides, eu deixei todas as referências atrás, é uma publicação que eu gostei bastante, porque ela fala dos 20 erros mais comuns na validação de infecção de prótese ortopédica. Mas eu acho que tudo isso serve para todas as outras nossa rotina e que são falhas mesmo. O que o cirurgião tem, gente? Um plano cirúrgico e qual deveria ser o tratamento. Os infectologistas avaliam quando consultados, avaliam esse tratamento, sugerem e, em geral, querem fazer o tratamento cirúrgico, porque tem algumas situações onde você precisa do tratamento cirúrgico para debelar a infecção, mas o plano cirúrgico é dos cirurgiões. E aí entra a gente da microbiologia, gente, porque se a gente não treinou o laboratório, o laboratório que é o hospitalar, não divulgou as orientações aos médicos e às equipes de enfermagem, não ajudou o médico a interpretar esse resultado, aí essa tríade se completa muito bem, e apesar de não ter nenhum estudo que tenha tido de forma randomizada essa avaliação, muitos autores já mostraram que você tem uma maior eficácia no tratamento quando você tem essa conversa entre as equipes. E para concluir, gente, o que eu quero falar? Na minha opinião, para você implantar uma rotina de anaerobiose, a primeira coisa que você tem que ter bem feita é a sua rotina de aerobiose. Ela estando redonda, tudo que crescer na jarra, tudo que você fizer das outras etapas, você sabe que você está falando de um anaeróbio. Atenção aos pontos críticos, gente, porque de fato eles acontecem. E acontecem, eu diria que quase todos os dias no hospital da gente, se a gente não tiver de olho treinando e reciclando o treinamento. E a proposta da aula seria o desafio na identificação das bactérias anaeróbias, e eu gostaria que com essa apresentação ela mudasse o nome, ao invés de desafio, seria desmistificar, pode ser tirar o mito também, pode ser desmitificar também, pode ser tanto uma contra a outra. A identificação das bactérias aeróbias. Eu estou à disposição para perguntas, agora é a vez de vocês, enquanto eu bebo uma aguinha. Obrigada, Celi. Mais uma vez, obrigada a todos que estão presentes aqui, pessoal de casa. Já tem várias perguntas no chat. Tem pergunta para a Lu, para você, para mim, tem pergunta para todo mundo aqui no chat. Podem ir escrevendo aqui. Eu sei que tem pessoas que não são do Brasil. Eu já mirei algumas pessoas que não são do Brasil. Por escrever em espanhol não é problema. Temos a tradução aqui. Não te preocupes. Responder em espanhol também? Só
Não é problema, puedes escrever acá as perguntas. Já vai começar, então. Vou começar com as perguntas, então. Tá bom? Lu, por favor, vem aqui também. Só para vocês saberem, pessoal, então, só para confirmar, na realidade, né, para quem chegou um pouquinho depois, nós estamos aqui com a presença, então, da nossa palestrante, da Celina Provac, e também da Luciana Almeida, da Bruker, e eu, da Beckman Coulter. Então, tem 3 aqui para responder, das 3 plataformas, né, das 3 empresas, tirar a dúvida de vocês a respeito de anaerobiose, tá bom? O pessoal que está presente aqui também, fica à vontade para fazer perguntas, ok? Então, o pessoal aqui da Científica Lab e as meninas, como sempre, do Anchieta, né? Nossos frequentes, e o pessoal aqui da Provac também e da Beckman aqui no escritório, tá bom? Vou começar fazendo as perguntas lendo para vocês, tá bom? Por óculos, eu tô velha. Vou começar assim. O tempo de 2 horas em ambiente, da coleta ao processamento, é muito desafiador para os laboratórios que têm postos de coleta. Qual é o plano B para mantermos a especificidade mais próxima possível da melhor qualidade? Uso de meio de transporte. Por exemplo, no caso, acho que o melhor seria o de glicolato. Okay? Sim. Vamos lá, próxima pergunta. Boa tarde. Esse é de um distribuidor, eu queria que eu Boa tarde, o glicolato pode ir para toda a amostra ou tem alguma amostra que não é recomendável? Pode ir para toda a amostra. Pode ir para todas as amostras, então não há regras. Outra. Boa noite. Via de regra, a identificação de anaeróbios em extração direta de sangue da garrafa de hemocultura vai bem no MALDI-TOF da Bruker? Há algum relato de limitações do teste para identificação? Bom, via de regra, sim, vai bem. E aí, eu acho que existem algumas coisas relacionadas a essa pergunta. Então, a primeira coisa é a gente pensar no índice de isolamento de anaeróbios em infecções da corrente sanguínea. É muito baixo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar. Segunda, voltando um pouquinho na apresentação da Celina, é se atentar à rotina de anaeros. Então, positivou o frasco de hemocultura, faz 1 grama e veja como é que está a sua rotina de aeróbios para essa amostra. E aí, se tiver tudo bem, via de regra, não tem limitação para identificação no MALDI-TOF. Obrigada. Próxima. Buenas noches, que tal a sua experiência com Rapid ID anaeróbios macroescópicos? Olha, uma para cada. Uma para cada um, ninguém vai brigar, todo mundo com perguntas aqui. Vou responder em português, que a maioria é do Brasil, eu sei que eu falo português muito rápido, mas e se você precisar, eu te traduzo, ou pode me mandar o e-mail, eu te respondo também em espanhol, tá? Sim, hoje nós temos realmente uma solução da MicroScan, que é um painel de identificação rápida, que fica pronto em 4 horas, identificação de anaeróbios, tá? Quais são as limitações desse painel? As limitações são, você não pode processar ele no equipamento, então você tem que fazer todo o processo dele, fazer o painel manualmente e colocar ele na estufa tradicional e fazer a leitura dele manualmente. Você pode fazer em 4 horas a leitura desse painel, tá? Você não pode fazer em menos que isso, nem mais que isso, ele tem um tempo bem travado. É um painel muito específico. Aqui no Brasil, nós estamos começando a trabalhar com ele, aqui nos laboratórios, fazendo, inclusive, alguns testes. No Brasil, especificamente, não utilizamos. Eu sei que alguns países, como Porto Rico, se não me engano, Colômbia, utilizam o painel de anaeróbio da MicroScan. Então, a gente está começando a mexer com ele para poder ter uma experiência melhor para poder passar para vocês, tá bom? Então, assim, tem a solução, mas aqui, especificamente no Brasil, a gente ainda não utiliza. Tá bom? Então, tanto é que até quando a gente começou a falar da apresentação, as 3, o que é colocar de cada empresa, não colocamos o painel da MicroScan justamente porque aqui no Brasil a gente ainda não está comercializando esse painel. Tá bom? Mas ele funciona super bem. Se tiver dúvida, eu tenho todo o material científico. Se Deus quiser, logo a Felipe vai validar para a gente esse painel aqui no Brasil e a gente vai ter um relato real para a gente mostrar sobre como está o funcionamento dele, até comparando, logicamente, que assim, ele pode ser uma solução para quem não tem manual e quem não tem MALDI-TOF. Então, ele fica no meio do caminho, né? Para quem tem só ali o GRAM, e para quem tem MALDI, então fica no meio do caminho para quem não tem nenhum dos dois. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar com as perguntas. Próximo. O pessoal da sala não tem pergunta? Quer fazer alguma pergunta aqui, pessoal? Não? Ó, eu falei científica, teve alguém que levantou o bracinho. Olá, científica.
para você saber. Não, Lumar. Acho que ele trabalhou lá já, né? Lumar. Assim, né? Aleatório. Excelente apresentação. Muitas parabenizações para vocês, tá? Para a coleta de swab de vigilância, qual seria o meio de transporte ideal? Em geral, a gente usa o EMS ou o Stuart, o que o laboratório disponibilizar. Mas aí eu vou estar pesquisando bactéria multiresistente, com cuidado, com orientação, senão daqui a pouco o hospital inteiro está em precaução. Precisa ver qual é o protocolo que vocês têm aí no hospital de vocês, mas swab de vigilância a gente não pesquisa na Europa, né? Produzindo que você está aproveitando o momento. Exato. Perfeito. Show, Celia Mil, a gente sabe, por isso que a gente trouxe aqui, né, gente? Então... São os amigos, gente. Vocês vão ver todos aqui. Aula maravilhosa, parabéns pela aula. Faça um painel similar nos Estados Unidos, funciona super bem, tal. Quando a gente fala, a gente está... pergunta de cabeça do pessoal do grupo. Nós estamos aqui transmitindo diretamente do escritório da Beckman, aqui em Barueri, em São Paulo. Você perguntou de onde a gente está. A gente está aqui no escritório da Beckman, em São Paulo. Deixa eu tentar virar a câmera para mostrar o povo aqui. Tá bagunçada essa mesa, né, povo? Mas a gente vai virar para mostrar vocês aí. Né? Vamos virar e vou mostrar vocês. Garrafa de Coca-Cola. Não tem salgadinho. Dá oi pro povo que está em casa. Todo mundo aqui mostrando no escritório. Nosso QG aqui, literalmente. Acho que eu vou pro lugar certo, gente. Tá aparecendo vocês aqui, tá? Mostrei a galera, acho que deu para ver. Vamos lá. Outra pergunta. Excelente aula. Sabemos que swab de secreção vaginal não é a amostra ideal para realizar cultura em anaeróbio, mas temos visto com certa frequência os médicos solicitando pesquisa de actinomyces sp nesse tipo de amostra. Vocês têm essa experiência também? Não, Karen, a gente nunca teve essa solicitação. Hoje em dia, com a possibilidade de retirada do DIU ou de coleta de secreção, eu acredito que seja o ideal, porque em geral você tem abscessos e deveria... pelo menos incentivar a punção. Você tem, se você ainda continuar aí, quando tem essa solicitação, vocês processam e têm encontrado? Pode escrever aqui no chat, tá, Karen? Porque, Karen, já veio uma quantidade pequena de amostra, isso me preocupa bastante. Mais gente escrevendo, dando parabéns, agradecendo. Pessoal, só para lembrar vocês que as aulas vão ficar todas gravadas, tá? Até o final do projeto vai estar gravado e vocês podem rever quantas vezes quiserem. Tenho aqui, primeiramente, parabenizar a palestra, muitas informações relevantes. Quero mandar um abraço para a Luciana. Ela é uma graça, uma excelente profissional. Só os elogios de vocês duas aqui, hein? Sucesso. Só vou fazer palestra com as duas agora. Então, vou pôr as duas juntas aqui, que eu sei que vai ser sucesso. A próxima é a Lu, tá? A próxima é você dando palestra. Opa, só marcar. Tá? Existe algum protocolo que fala que swab não é aceito para anaeróbios? Ou é conversando com o hospital? Não é um protocolo, mas se a gente for olhar os guidelines e algumas orientações, a gente percebe que o swab vai para o final da fila. Em geral, você prefere trabalhar com outras amostras que terminam sendo mais nobres. Porque o que dá para funcionar, você vai funcionar com agulha, você vai mandar a secreção. E os demais, a gente tenta dar preferência para tecido. Então, é uma forte recomendação de não. Dá para fazer um acordo, sim, com o hospital, nos envios, esclarecendo que você não está trabalhando com a melhor amostra. Eu, às vezes, sou mais favorável a isso, pelo menos hoje. Eu acho que dá para conversar com o hospital, sim. Mas sempre incentivando a coleta e avisando, como a Carol lembrou, de que você não está trabalhando com a melhor amostra. Porque senão, gente, é o que eu falo, em volume, a microbiologia não é igual aos outros setores do laboratório, bioquímica, hemato. Mas eu tenho muito de que a microbiologia é o cartão de visita do laboratório. E aí depois, se você não esclarece bem, é o laboratório que não trabalha de acordo. Exato. Eu sou complicado, porque assim, eu sempre gostei de uma nota de rodapé. Assim, sempre colocar, ele não vai ler, mas a gente faz a nossa parte, coloca a nota no laudo, coloca a observação. Exatamente, a gente viu o que a gente está fazendo, né? Sabe o que está fazendo.
Ah, a Karen respondeu, já isolamos, mas só mediante assessoria médica, também me preocupa. Obrigada, beijo. Deixa eu ver. Nenhuma pergunta aqui, o povo aqui tá... Vocês já estão dominando, né, povo? Zanaera, já está tudo bem aqui. Próxima sessão, se ele vai trazer prova. Vai trazer prova para todo mundo? Trazer prova para todo mundo. Bom, acho que aqui agora a gente já passou um bocadinho do tempo. Então, pessoal, só para agradecer mais uma vez a presença de todos online. Luciana, Celi, maravilhosa. Muito obrigada pelo sempre. convite, gente. Agradeço a presença online e presencial. Sempre foi um esforço dos meus queridos estarem aqui. Eu agradeço bastante. Obrigada mais uma vez, pessoal. Lembrando que a próxima aula vai ser em maio, que agora as aulas são trimestrais. E o próximo tema vai ser os desafios da detecção de carbapenemase, uma aula que vai ser em conjunto aí da Beckman Coulter com a Cefet, tá bom? Vamos ter muitas aulas, muitas parcerias para esse ano, com a Bruker, com a Probac, com a Cefet. A gente está tentando trazer, como é um nível de microbiologia intermediário esse ano, trazer conteúdos mais impactantes na rotina de vocês, tá bom? Se tiver, inclusive, temas para sugerir, pode mandar no e-mail. Tem aqui o site da Beckman, o site da Probac. No site da Beckman tem um e-mail lá, no formuláriozinho, pode mandar também para mim se tiver sugestões. Fiquem à vontade, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão presentes. Estou vendo um monte de nome de amigos, gente. Muito obrigada. Aí vou mandar depois para ela a lista, tá? De todo mundo que está aqui, para ela, olha, vi que você estava lá presente. Uma das pessoas que também foi muito importante na minha formação diagnóstica, que é a Cristina Garcia. Beijo, Cris. A Cris está sempre, viu? Cris, também vou te mandar um beijo, tô morrendo de saudade. A Cris, ó, toda palestra chama ela para vir presencial, ela não vê, ó. Vou ficar então, todo mundo. Vamos deixar o compromisso, Cris. Próximo presencial você tem que vir com a gente, é isso mesmo. A gente estiver em São Paulo, né? A gente dá um jeito para caber. Exatamente. É uma coisa até importante ressaltar isso, gente. A gente tem feito do escritório aqui da Beckman, com a Família. Eu sei que não é tão na mão para todo mundo vir para cá, mas a gente já está se organizando para começar a fazer em outros lugares também. Aqui em São Paulo mesmo, em São Paulo especificamente, a gente está fazendo, e em outros estados também. Ano passado a gente fez em Campinas e a gente fez em Santa Catarina, Florianópolis. Então, esse ano, provavelmente, a gente vai também estar tentando alguns lugares para a gente fazer fora de São Paulo e em São Paulo, para que todos possam privilegiar. Ah, lá, já estão querendo aula com a Cris, concorda. A Cris está fugindo, mas a gente vai trazer a Cris também. Pode deixar. Gente, então, ótima noite a todos. Muito obrigada a todos. Até a próxima aula. Tchau, gente. Obrigada.